Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Fátio, sou cirurgião bucomaxilo e ortodontista. Então hoje eu vim falar para vocês um pouquinho aqui do um caso complexo que foi feito alguns anos atrás, de uma paciente que, como vocês podem ver nas imagens aí, é uma paciente que teve parte da sua mandíbula com uma ressecção, tá? Então, na verdade, essa paciente teve um câncer de mandíbula, tá? Ele foi removido, foi ressecado parte da mandíbula. Foi feito várias tentativas por outros profissionais de enxertia, enxertia óssea, enxertia cutânea, enxertia de gordura, e aí ela acabou desistindo porque teve muitas complicações e tal, e ela ficou por uns anos assim. Então essa paciente, como vocês podem notar, né, ela teve uma perca bem grande aqui da parte da mandíbula. E aí ela me procurou, né? Então esse caso aqui, como é que a gente fez esse caso? Eu vou explicar para vocês como é que se deu esse caso, tá? Esse caso a gente preparou primeiro uma prótese, né? Customizada de mandíbula, tá? Então vou mostrar as imagens aqui para vocês, tá? Esse caso então foi assim, ó. Se planejou essa prótese, tá? Então, no primeiro momento a gente ia fazer a fixação da prótese. Veja como uma prótese customizada ela fica certinha, né? Então ela é feita através da tomografia do paciente, impressão do biomodelo da mandíbula, né? E é colocada em posição. Então programada toda onde vai os furos, né? Tudo certinho. E a gente ia fazer com esse tipo de um tipo de um caixote na mandíbula, né? Que posteriormente era para a gente tentar fazer os implantes, os enxertos para depois colocar os implantes, né? Então aqui vocês notem que ela tinha essa parte aqui, ó, por dentro, né, que ia ser colocado a enxertia aqui para poder depois fazer a reconstrução com os implantes, né? Mas aí quando inserimos a prótese na paciente, tudo, a paciente teve, por estar com a pele fora muito fina, ela começou a ter uns princípios de infecção e de querer expor a prótese, né? Enfim, aí a gente optou por passar essa etapa, né? E fazer um planejamento dela nos implantes, aonde sobrou a parte óssea aqui, tá? Então, se vocês conseguirem ver esse vídeo, olha, ele mostra, né, mais ou menos aonde a gente tinha planejado num primeiro momento a colocação dos implantes, né? Então, você vê que a parte óssea, quanto mais vinha para essa região do defeito, né, ela era uma prótese que a gente não ia ter suporte ósseo ou lateralidade óssea para suportar os implantes, né? Então, esse foi um primeiro planejamento. Olha, né, a questão dos 4 implantes ali, ó, tá? Mas a gente ia perder muito. Então, o que que eu... Ó, para vocês darem uma olhada, né? Então, esse era um primeiro planejamento. E aí, o que que foi planejado na sequência para essa paciente, né? Então, foi feito eu fiz um planejamento diferente e eu falei, não, a gente vou usar mais partes ósseas, vou colocar até implante na região posterior aqui da mandíbula, que é uma região onde quanto mais para trás você for, digamos assim, na parte da mandíbula, tem mais tecido ósseo, né? Tem mais tecido mole, então fica mais difícil de você ter um componente tão vamos dizer, grande, né? Para a gente poder fazer essa parte, né? Então, o planejamento, depois de instalados os implantes, eles ficaram assim, ó. Tá? Então, foi feito esse caso dessa forma, né? Então, vocês podem ver aqui na imagem, ó, como é que foi resolvido, tá? Então, vocês podem ver que eu usei toda a parte da mandíbula, olha. Ela chega a transfixar, foi feita uma lateralização do nervo alveolar inferior. Então, foi inseridos os implantes, nós usamos
bastante parte. Notem que até em certos pontos aqui ele chega a ficar bem no limite, né? E aí foi instalado, eu pensei, vou instalar um número máximo de implantes que eu consegui, né? Então foram instalados aqui 5 implantes e um lá na região posterior, né? Então a gente ficou com essa área de gap, não fizemos um enxerto e fizemos os implantes dessa forma, né? E colocamos um implante lá atrás. Então essa área atrás foi uma área bem complicada. Toda vez eu tinha que anestesiar a paciente para fazer as provas, foram várias provas, né? Então foi uma parte assim bem delicada também, tá? E aí depois foi entregue a prótese para a paciente, né? E o resultado, lembrando que não foi mexido na parte superior, né? Ela ia fazer no momento depois, tá? Mas o resultado final foi mais ou menos esse. Então vocês vejam que a gente tem uma prótese aí que ficou super funcional para a paciente, né? Digamos assim. Conseguimos resolver o caso dessa forma sem precisar fazer os enxertos. Então ficou um caso fantástico. E depois a paciente iria mexer nessa parte superior, né? Porque daí a gente precisa ajustar a oclusão, lógico, mas ela acabou não fazendo. Então foi um caso bem desafiante, assim, um caso que tivemos que mudar as estratégias durante o período, né? E tivemos que fazer várias adaptações para conseguir resolver o caso, né? Então ficou mais ou menos dessa forma, né? A prótese da paciente. Então ficou uma prótese boa, não tão funcional, porque a parte de cima, a programação era a gente tirar esses dentes caninos aqui e fazer mais um protocolo, mas aí a paciente acabou não fazendo, né? Tanto porque ela ficou com aquele período de gap da mandíbula, a mandíbula solta por um longo período, e para ela, com a prótese, imagina, ela nunca achou que ia ter dentes de novo, né? E conseguimos reabilitar e ficou, digamos, funcional até ela poder fazer a parte de cima, né? Então, o que eu quero passar para vocês que a questão dos implantes dentários, hoje a gente tem muitas soluções, né? Que da minha parte eu estou sempre me atualizando, né? Então, para fazer um caso desses, né? Tem que pensar muito e conversar com colegas, né? E ver o que a gente pode fazer de um lado e do outro. Mas foi um caso que foi possível resolver, eu não sabia para dizer para vocês como ia chegar no final do caso, né? Mas foi um caso que foi possível resolver, né? Então, os implantes dentários, a mensagem que eu quero passar para vocês é que a gente tem muitas soluções para fazer a resolução dos casos, tá? Seja ele com a ajuda de outros dispositivos, né? Customizáveis, os próprios implantes têm muitas linhas que hoje nos ajudam bastante a contornar os defeitos ósseos, né? Então, nessa parte da maxila aqui, depois que ela ia fazer também, a gente vê que onde tem os dentes, né, a gente tem um pouquinho mais de osso, então a gente tem que ter a tomografia também da parte de cima aqui para programar os implantes, e daí a gente tem estruturas, por exemplo, o seio maxilar, que não pode ser invadido, né, tem uma questão do nariz, mas a gente trabalha lateralmente, trabalha nessa região anterior da maxila, então tudo depende do caso e depende dele ser estudado. Nós temos implantes de tamanho curto, temos implantes de tamanho longo, tá? Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa aqui, na parte dos implantes dentários, né? Nas reconstruções, nessas reconstruções mais desafiadoras, a gente tem casos aí que a gente praticamente consegue resolver, né? Só se for um caso muito, mas todos os casos a gente tem algum tipo de alternativa. Tá bom? Então esse era o recado que eu queria deixar. Muito obrigado.